Olá, difícil ficar por último, né? Parabéns a todos, histórias maravilhosas. A minha começou quando eu era bem mais nova. Quando eu tinha 15 anos de idade, foi lançado o maior desafio da minha vida. Eu, desde muito pequenininha, meus pais sempre orientaram a gente a fazer trabalhos voluntários, então ajudar em festas, em orfanatos, em asilos. Então, isso vem desde muito pequenininho lá em casa. Só que, quando eu tinha 15 anos de idade, eu saí de um ensaio de balé e fui para o Instituto de Cegos Padre Chico, no Ipiranga, em São Paulo, ajudar no Pichinchão. Porém, no dia do Pichinchão, é um dia que não tem alunos lá, é um dia que você não tem contato com as crianças, é um dia que você ajuda a instituição. E eu fui toda arrumadinha, com a minha roupa de balé, e uma das irmãs me perguntou: nossa, que postura linda que você tem. Nossas crianças aqui têm uma postura tão feia. Você não quer vir ensinar balé para as crianças cegas do Instituto? Falei, eu, balé? Na minha cabeça, professor é aquele que sabe muito. Imagina, eu me considerava insegura e incapaz para ensinar crianças tão especiais. Aí eu falei, irmã, não sei. Meus pais, que estavam do meu lado naquele momento, eles disseram as palavras mais sábias que eu ouvi na minha vida. Eles falaram, filha, nunca fala não para um desafio, pois são sempre destes que partem os maiores ensinamentos que nós temos nas nossas vidas. E eu acredito que essas palavras entraram na minha vida e no meu coração, de modo que eu estou, ao longo destes 22 anos, realizando esse trabalho voluntário. E, com certeza, foi o trabalho que mais me enriqueceu como ser humano. Através dessas meninas, desses meninos, eu aprendo a cada dia a fechar os olhos da visão, que são extremamente preconceituosos, que acabam se aproximando daquilo que quer se aproximar, e não da essência que existe dentro de cada ser humano. E aprendi a abrir os olhos do coração e ver um mundo mais bonito, um mundo com mais significado, um mundo mais humano. Porém, naquele momento, as pessoas que mais entendiam da dança clássica eram as minhas professoras. Fui pedir orientação para elas naquele momento, porque estava tudo muito bonito. Depois dessas palavras do meu pai, falei para as irmãs, pode deixar que segunda-feira estarei aqui. E fui pedir orientação para as minhas professoras na época. E elas falaram, balé para cegos? Impossível. Olha aqui nossa sala de aula, quantos espelhos. Como elas vão aprender sem enxergar? Impossível. É melhor você ensinar dancinhas, expressão corporal, mas balé clássico, sapatilha de ponta, esquece. Primeiro, você não é boa o suficiente para ser professora. Você é uma aluna bem mediana. E fazer um trabalho desse nível, talvez, para alguém muito top. Hoje, essas pessoas admiram, aplaudem. Até vieram fazer meu curso do método de balé para cegos, recentemente. Aplaudem, admiram, têm maior orgulho do projeto, mas não foram as pessoas que mais me incentivaram naquele momento. Então, acho que é importante a gente aproveitar as coisas boas, mas também esses comentários negativos, mas nunca deixar de fazer algo por alguém que acredita que você não é capaz. Você tem que acreditar no seu próprio potencial e não deixar com que as pessoas façam com que você não siga os seus objetivos. Porém, quando eu cheguei na minha... Quando eu cheguei na minha primeira aula de balé, elas não estavam lindíssimas assim. Eu, uma menina de classe média naquela época, fazia balé desde os meus 3 anos de idade, eu tinha certeza que eu ia chegar, elas iam estar de sapatilha, meia calça, coque, prontas para uma aula de balé. Porém, quando eu cheguei num palco alto desse tamanho, um chão liso, que sabe aquela coisa encerada que você escorregava, foi aquilo que me deram para dar aula naquele momento. As meninas de calça jeans, cabelo solto, descalças,
eu entrei e eu fui toda bonita, maquiada, né, achando que eu estava abafando como professora. De repente, eu falei, mas vocês que vão fazer balé? Aí elas, balé? Mas, espera aí, o que é balé? Quem é você? Cadê você? Aí elas começaram a andar. Eu, não, pera que vocês vão cair. Elas começaram a andar. Quando elas chegaram até mim, elas começaram a me tocar. Nossa, ai, que cabelo bonito. O que é isso? É um coque. Nossa, que roupa legal. Um dia eu vou ter uma saia dessa? Um dia eu vou ter um... Aí eu falei, gente, elas não estão me vendo, elas estão me sentindo. Eu vou ensinar uma coisa que elas não sabem nem o que é. Por onde eu começo? Então, a primeira aula foi ensiná-las que elas precisavam ter uma roupa para dançar balé, que é bem diferente. Quando uma professora chega para dar uma aula de balé, as crianças estão todas prontas, esperando. Cheguei em casa, falei, pai, precisa comprar sapatilha e meia calça para todo mundo. Mas calma, Fernanda, você está começando agora. Não, mas sem uniforme do balé não dá para fazer balé. Meu pai foi lá, comprou tudo que elas precisavam, ensinei como que colocava roupa, coloquei, fiz o coque, e fui ensinar o primeiro passo de balé, que é o que toda bailarina aprende no primeiro dia de aula, que é o échappé sauté. Para se tornar mais fácil o processo de ensino-aprendizagem, eu falei, échappé sauté, em português, significa escapar saltando. É como se vocês saltassem fora de um balde e dentro de um balde, abrindo e fechando as pernas. Vamos tentar? Uma aluna levantou a mão e, para minha surpresa, ela falou, tia, mas o que é um balde? Eu nunca vi. Foi nesse momento que eu falei, gente do céu, ela nunca viu um balde. Como que eu vou ensinar esse monte de coisa que o balé traz, esse universo novo? Então, eu percebi o quanto eu precisava entrar no mundo do cego, entender suas limitações, suas dificuldades, como elas entendiam o mundo, para que depois eu pudesse apresentar o meu mundo da dança clássica, que já não era mais o mundo que eu tinha aprendido, e fazer essa troca de experiências, essa troca de mundos. Então, foi aproveitando a experiência delas como deficientes e a minha como vidente, que a gente fez nascer o método de balé para cegos, Fernanda Bianchini, que foi patenteado e publicado na minha tese de mestrado. Eu nunca quis que fosse um trabalho voluntário, bonitinho para os olhos das pessoas. Ai, olha que legal que ela está fazendo. E muitas pessoas que trabalhavam com deficientes na época, qualquer coisa que fazia com deficiente estava bom. Nada precisava ser excelência. Ah, são deficientes mesmo, então qualquer coisinha que você conseguir com ele já está ótimo. E eu não. Eu comecei esse trabalho, eu tinha 15 anos, e foram essas meninas que me levaram a me formar fisioterapeuta. Eu fui buscar na ciência as respostas das coisas que davam erradas em sala de aula. Porque depois que elas começaram a aprender a dançar, eu queria dar toda a metodologia. O balé, a gente sabe que é a dança mais difícil de todas, mas eu queria dar o balé clássico da forma como eu tinha aprendido. Né? Todos os exercícios, a aula completa de barra, centro, diagonal, tudo, sapatilha de ponta. E minhas professoras falavam, imagina, sapatilha de ponta, elas podem cair, machucar o pé, quebrar o pé. Então, se você for parar para pensar na dança para um cadeirante, é utopia imaginar que aquelas crianças vão subir e dançar na ponta. Elas não vão. Agora, quando você vê uma menina, elas eram perfeitas, tinham até corpinho de bailarinas, elas só não enxergavam. Elas tinham corpo para dançar, elas podiam subir, elas podiam ir além. Elas só precisavam de uma pessoa que tivesse paciência e que desse a oportunidade para que elas fossem além. E a metodologia, ela é toda através do toque e da percepção corporal. As bailarinas, elas vão tocando o meu corpo, sentindo o movimento e depois tentando reproduzir no seu próprio corpo. Então, os movimentos, a gente consegue um movimento dinâmico de uma forma muito mais lenta do que uma bailarina que enxerga. Porém, depois de aprendido os movimentos, você não vê diferença entre uma sala de aula com crianças que enxergam e crianças que não enxergam. Essas meninas,
chegaram com medos. Medo do desconhecido, medo de andar, medo de tocar no outro. E, através da dança, elas foram se descobrindo, elas foram se reinventando, elas foram vendo, sentindo que o corpo delas podia fazer muito além daquilo que elas imaginavam. O balé ajudou na postura, no equilíbrio, na noção espacial, na autoestima, na sociabilização, e toda uma história maravilhosa que veio por detrás disso. Depois de aprendidos os movimentos, elas dançavam coreografias simples. Porém, eu queria mostrar para a sociedade, além dos pais, que elas estavam dançando. Porém, todo o festival que eu tentava inscrevê-las, as inscrições vinham canceladas. Motivos: bailarinas são cegas e não aceitamos. Depois de 10 nãos, eu resolvi inscrevê-las como Ballet Fernanda Bianchini. Eu não sabia que um dia esse balé existiria. Só que o fato de não pôr o nome cegos fez com que eles aceitassem a minha inscrição. Aí, elas foram, dançaram de mãozinhas juntinhas, muito lindas, o sonho de Pas de Quatre, num dos maiores festivais de inverno de São Paulo. Depois que elas dançaram, elas foram muito aplaudidas. Eu parei o festival, entrei, pedi um microfone e falei: essas meninas que acabaram de dançar vieram buscar os aplausos pela bela arte e pela qualidade do balé que elas estavam representando no palco. E não pelo fato de serem coitadinhas, como muitas vezes a sociedade coloca que o deficiente é. Hoje estamos saindo daqui maravilhados. Estas 4 meninas são cegas de total e são bailarinas aplaudidas por um grupo de balé. Pelo preconceito de vocês, tivemos que mentir a nossa origem. Não gosto de mentir. Tivemos que mentir a nossa origem para que vocês dessem a nossa primeira oportunidade. Obrigada a todos vocês. A partir desse dia, começaram a ser chamadas para abrir festivais, para dançar. Então, ainda bem que nós não desistimos no primeiro não, na primeira inscrição que foi cancelada. Ainda bem que a gente conseguiu ir além. E aí elas começaram a dançar em muitos festivais, até que um dia, eu ainda não tinha aprendido isso na ciência, elas estavam dançando e uma bailarina perdeu a direção. E aí eu falava: não, vai para trás! E ela ia. Não, para trás! Eu estava ali do outro lado, na coxia, até que a aluna caiu do palco. No mesmo momento, ela pediu para uma pessoa da plateia: me coloque novamente do lado direito, que eu vou voltar a dançar. Ela voltou a dançar. Hoje, depois de muito estudo, de muitos erros, de muitas coisas que não deram certo ao longo do nosso caminho, a gente tem uma outra forma de falar com elas. Eu percebi que o mundo do deficiente visual, a forma como ela se colocava o corpo no espaço, era totalmente diferente da gente que enxerga. Então, hoje, se eu quero que ela venha para trás, eu tenho que falar: vira o seu corpo para a direita, mais um pouco, agora vem para trás. Então, a gente tem esses comandos de direita, esquerda, frente e trás, só que é a parte mais fácil. Porém, quando elas perdem a direção, eu tenho que pedir para elas virarem só o corpo e não ir para o lado, porque se eu pedir para ela ir para o lado, ela vai para o lado e vai cair também. Então, foram coisas que, ainda bem que a gente não deixou apenas a beleza artística, que a gente foi realmente buscar o porquê que as coisas davam certo ou errado ao longo do caminho. E um dia eu pensei em desistir. Elas dançavam, elas entendiam os movimentos, os saltos elas aprenderam deitadas no chão e entendendo o movimento ao contrário, porque o movimento de deslocamento para uma pessoa que enxerga é como se imaginar o voo de um pássaro pelo céu. Não tem como você pegar na asa do pássaro e sair voando junto com ele. Então, a gente tinha que ser muito criativo, se pendurar na barra, pegar a aluna no colo, fazer os movimentos delas deitadas no chão, para que elas conseguissem entender os movimentos de deslocamento. Agora, como ensinar, através dos movimentos de toque, elas aprendiam as pernas, os movimentos harmônicos de pernas, de movimentos
também de deslocamento, mas como ensinar a leveza de um braço que uma bailarina tem que ter ao dançar. Então, elas eram meias bailarinas, elas dançavam pela metade. Eu não conseguia que elas entendessem que daqui para baixo elas são firmes e daqui para cima elas têm que ser leves. E aí, através de um sonho, minha mãe falou assim: filha, não deixa de acreditar, você já conseguiu tanta coisa ao longo desses anos de aprendizado, não deixa de acreditar que um dia você vai conseguir ensinar os braços das bailarinas. E naquela noite eu sonhei que eu dançava e que eu não tinha braços, que meus braços eram 2 folhas de palmeiras. Eu podia ter acordado e pensado, será que eu vou sofrer um acidente, perder meus braços? E não. Quando eu conectei a folha da palmeira no braço das bailarinas, elas conseguiram entender que elas tinham que abraçar a folha da palmeira e não fazer movimentos bruscos, como eram os movimentos das pernas. E, dessa forma, elas se tornaram bailarinas completas, de braços, pernas, única companhia profissional de balé de cegos no mundo, com vários benefícios, várias conquistas. Essas meninas receberam visita de Baryshnikov, David Parson, dançaram com a orquestra do João Carlos Martins e Ana Botafogo, já representaram o nosso país num festival na Alemanha, um festival internacional enorme de dança para deficientes e não deficientes. Representaram o nosso país na Polônia, foram aplaudidas por mais de 3.000 pessoas. Fizeram um filme sobre a nossa história, que se chama Olhando para as Estrelas, premiado em Nova York, em Los Angeles. Recentemente, dançamos com o Stevie Wonder, que foi um marco na nossa história. Aí está a foto dele. Esse filme foi além das nossas expectativas, porque o mundo inteiro está conhecendo que tudo é possível na vida quando se tem força de vontade, se acredita num sonho. Hoje, esse grupo que começou com 5 bailarinas, estamos com 330 alunos. Hoje, já, 60% dos nossos alunos são deficientes visuais, mas eu não consegui falar não para uma avó que chegou com uma criança cadeirante. Então, 30% das nossas vagas também é para outros tipos de deficiência e 10% de vagas para pessoas que não têm deficiência para trabalhar a inclusão às avessas. O que elas aprendem desde a primeira aula é que uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue, porque um dia elas iriam brilhar como as estrelas. E eu tenho certeza que elas já estão brilhando pelo Brasil e pelo mundo. E o que eu desejo é poder transformar muito mais sonhos em realidade, poder transformar a vida dessas crianças que chegam ali achando que elas nunca vão ter destaque. Hoje, a gente é obrigado a colocar um deficiente na empresa, ele tem que trabalhar, ele tem que estar aqui, ali, mas você nunca vê como um destaque. E lá, quem está nos palcos fazendo a bela arte são essas meninas. Eu acho que o tempo acabou, mas tem um filminho de 1 minuto para vocês conhecerem um pouquinho delas. Tiago, eu acho que está aí na pasta. E claro que, hoje em dia, uma das maiores dificuldades é manter uma ONG no país, sem apoio do governo, apenas através de metas. E a nossa ida para a Alemanha foi através de vocês. Não sei se você sabia disso, mas foi através dessas campanhas aí de conseguir um pouco de cada um, que a gente conseguiu levar a companhia toda para a Alemanha. Então, se as pessoas conhecerem, aí, pessoas que possam se conectar e conseguir ajudar a transformar cada vez mais esses sonhos em realidade, a gente agradece também. Pode começar? Pode.
O nosso método, fundido ao método do balé clássico, tem muito tocar, né, o sentir de cada ser humano, de cada movimento. E aqui vira uma grande família mesmo, de pessoas que se gostam, de pessoas que vêm para aprender coisas novas para suas vidas, se superarem a cada dia, a cada momento, a cada aula. O que a gente mostra para o público é uma bela arte, que é isso que o balé clássico vem trazer. Estou extremamente envolvida com o coração e com a alma nesse balé. Eu sou realizada de ter um grupo de bailarinas tão maravilhoso, tão envolvidas e tão aplicadas. E foi tudo uma verdadeira superação dos seus próprios limites, porque a sociedade não acreditava que seria possível eu formar um grupo de bailarinas cegas. Uma das frases que eu gosto muito de falar para as minhas alunas, desde o primeiro dia que elas chegam aqui, é que uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue. Hoje nós temos mais de 30 bailarinas profissionais, remuneradas, e que mudaram suas vidas. Algumas saíram das favelas, hoje estão com uma vida mais digna. E tem o balé hoje como profissão. Obrigada a todos e nunca deixem de sonhar. Obrigada. Nunca deixem de sonhar e de principalmente acreditar nos sonhos de vocês e não deixar ninguém desanimar vocês nunca.